Olá, meus irmãos do canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a separação que Deus aprova. Nós já fizemos um vídeo no nosso canal com o mesmo título, A Separação que Deus Aprova. E agora nós dando continuidade vamos falar o porquê dessa separação. Seja muito bem-vindo, pastor Davi Alves. Olá, Deus abençoe a todos. Me sinto alegre e feliz por estar aqui para mais uma live, mais um vídeo da Palavra de Deus. O povo de Deus sempre foi um povo separado e peculiar. Como já disse no primeiro vídeo, a separação começou no céu. Deus teve que purificar o céu, tirando a escória, tirando a palha, e o céu permaneceu e permanece limpo pela graça de Deus. Mas como Satanás não morreu, ele está atuando nesse mundo, então ele luta para poder unir as pessoas na apostasia, unir as pessoas na rebelião e desconsiderar as verdades da palavra de Deus. Aqui no livro Serviço Cristão, na página 46, diz assim: Deus tem sobre a terra um povo que com fé e santa esperança está acompanhando o rolo da profecia a cumprir-se rapidamente, buscando purificar a alma na obediência à verdade, a fim de que não sejam encontrados sem as vestes nupciais quando Cristo aparecer. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi chamada por Deus como um povo peculiar e separado do mundo. Em 1844, ela foi chamada, e em 1861 a 63 foi organizada como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora você pode nos perguntar, mas por que agora outra igreja? Por que agora um movimento separado? Nós vamos ver pelas profecias, porque Deus não faz nada sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Moisés foi um profeta muito importante quando Deus libertou o seu povo do Egito e conduziu o povo rumo a Canaã. Para conduzir o povo, tirar o povo do Egito, do mundo, em 1844, para conduzir esse povo para o céu, para Canaã celestial, Deus chamou uma pessoa para ser a profetisa da igreja remanescente. E ela deixou tudo escrito, falou tudo o que é necessário para que possamos compreender aonde estamos e para onde desejamos ir. O sábio Salomão disse: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, Deus mostrou para o irmão White que a igreja adventista estava se enveredando por um caminho tortuoso. A igreja adventista do sétimo dia estava se corrompendo e necessitava de repreensão, de conselhos. E Deus não deixou a igreja sem repreensão. Então Deus mandou que a irmã White advertisse a igreja. Segundo Testemunho Seleto Mundial, página 16, a igreja tem recebido advertências umas após outras. Os deveres que tem, os perigos que corre o povo de Deus foram claramente expostos. Entretanto, o elemento mundano está nela agindo fortemente. Costumes, práticas e modas que tendem a desviar a alma de Deus há anos, que tem estado lançando raízes a despeito das advertências e exortações do Espírito Divino, e, afinal, seus caminhos se tornaram retos aos seus próprios olhos, e a voz do Espírito Santo mal é ouvida. Serviço Cristão, na página 38, olha só: enche-me de tristeza quando penso em nossa condição como povo,
O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça, o amor do mundo tem habitado no coração sem temor de ser banido ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Testemunho para os ministros 359. Não acho sossego de espírito. Cena após cena é-me apresentada em símbolos. E não tenho sossego enquanto não começo a escrever a questão. No centro da obra estão as questões sendo amoldadas de tal maneira que todas as instituições estão seguindo o mesmo rumo. E a própria associação geral se está corrompendo com sentimentos e princípios errôneos. Então, como é que uma igreja nessas condições poderia concluir a obra de Deus na terra? Não tem condições de uma igreja corrompida, o coração da obra, a associação geral, corrompida, receber a chuva serôdia e concluir a obra de Deus. Não tem como. Então, Deus mostrou para irmão White um outro movimento. Para resumo de história, não era nem outro movimento. Era a continuação do movimento e os apostatados sendo expulsos, assim, desligados da obra de Deus. Vamos ver o que a irmã White viu em profecia, no livro Primeiros Escritos. Ela diz assim na página 258. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. E o movimento de reforma vinha dentro da igreja. Porque toda reforma verdadeira, ela começa dentro. A reforma começou dentro da Igreja Católica por Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero não teve como continuar lá dentro. E a pena inspirada disso no Grande Conflito, página 145, que a reforma não terminou com Lutero, mas continuará até o fim do mundo. Então Deus mostrou para a irmã White que ela tinha que apelar para a igreja, tinha que levar a mensagem, e a irmã White deixou bem claro: olha, se continuardes a ser tão preguiçosos, tão mundanos, tão egoístas como tendes sido, certamente Deus vos passará por alto e tomará aqueles que cuidam menos de si mesmos, são menos ambiciosos de honras mundanas, e não hesitarão em sair, como fez seu mestre, fora do arraial, levando o vitupério. A obra será dada àqueles que lançarão mão dela, que apreciam, que lhe entretecem os princípios na vida diária. Deus escolherá homens humildes que buscam glorificar-lhe o nome e promover-lhe a causa, de preferência a honrar e prosperarem-se a si mesmos. Deus, suscitará homens que não possuem tanta sabedoria do mundo, mas que estão ligados com Ele e buscarão conselho e forças do alto. Então, esse movimento de reforma que nós pertencemos, com a graça de Deus, não surgiu assim por acaso. Não é uma reforma de fundo de quintal, uma reforma inventada por A ou B, não. Essa reforma, ela
está na profecia. Olha só, vamos aqui à profecia bem clara. Como é que a igreja de Deus nesses últimos dias? Isaías capítulo 2, o verso 4. A igreja de Deus não pode se envolver com guerra, e ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então essa é a profecia para o povo de Deus, o povo que vai abalar o mundo, o povo que vai receber a chuva serôdia. Vamos ver aqui a profecia vamos cortar bem miudinho aqui. Serviço Cristão, página 38. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, está retrocedendo o rumo do Egito. Então a igreja adventista do sétimo dia, chamada por Deus para ir avante, concluir a obra, ela começou a fracassar. Em vez de ir em direção a Canaã celestial, passou a ir em direção ao Egito. Porque batizava a gente assim de qualquer jeito, não se preocupava com o vestuário, não se preocupava com a alimentação. A carne não era prova de comunhão. E a irmã chegou a dizer aqui no regime alimentar, na página 382, ela chegou a dizer o seguinte, olha, muitos que são agora meio convertidos na questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Então ela profetizou que a maioria ia abandonar a verdade, e a minoria ia continuar como igreja adventista do sétimo dia, agora com o sobrenome, Movimento de Reforma, porque ela viu essa reforma. Vou mostrar aqui o que ela viu. Aqui na página 41 do Serviço Cristão, é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ão tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Professam a servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. E o que esses nenhum entre 20 tinham que fazer? Separar. Deus não gosta de separação. Deus quer união, mas união em torno da verdade. União com o erro não tem como. A luz não se une com as trevas. Porque Paulo diz que concórdia há entre fiéis e infiéis? Que comunhão tem a luz com as trevas? Continuando a leitura da página 41, olha só. Esta obra feita pela metade é um constante negar a Cristo, de preferência a confessá-lo. São tantos os que introduziram na igreja seu espírito não subjugado e inculto, seu gosto espiritual pervertido por suas degradantes corrupções morais, simbolizando o mundo no espírito, no coração, nos propósitos, confirmando-se as práticas e costumes, e são inteiramente cheios de enganos em sua professa vida cristã, vivendo como pecadores e alegando ser cristãos. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo, devem sair dentre eles e não tocar nada imundo e separar-se. Quem mandou Guilherme Miller se separar da Igreja Batista? Quem mandou Ellen White se separar da Igreja Metodista? Quem mandou Lutero se separar da Igreja Católica? Foi Deus. Quando Deus formou a Igreja de Israel, ele pegou um aqui, outro ali, de cada nação, e formou a nação cristã, o povo santo. Dessa forma a Igreja Adventista foi organizada. E agora fez-se necessário, em 1914 a 18, a organização de um povo separado da Igreja Adventista do sétimo dia. Porque a profetisa quem falou, os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar nada imundo e separar-se. Jesus também
fundou a sua igreja separada da igreja judaica. A igreja judaica se tornou prostituta. Por que a igreja judaica se tornou prostituta? Com a união com o mundo. Olha só, página 381, um grande conflito. Foi pelo afastamento do Senhor e a aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta. E Roma, correspondendo-se de modo semelhante, ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe a condenação idêntica. Quando alguém falar para vocês que em 1914 a 18 os adventistas foram à guerra de fato, mas foram como enfermeiros, não é verdade. A igreja adventista foi à guerra e o presidente da Conferência Geral não excluiu, não eliminou esses guerreiros, esses soldados, que eram soldados de Cristo, passaram a ser soldados do governo. No início da Primeira Guerra Mundial, quando o governo exerceu pressão adicional sobre nossos dirigentes, alguns se curvaram, instruíram os membros da igreja a servir nas Forças Armadas no sábado, como faz os outros soldados no domingo. Em uma carta dirigida ao Ministério da Guerra, em Berlim, 4 de agosto de 1914, foi feita a seguinte declaração. Eu não vou ler toda a declaração, porque é muito grande, mas aqui está. Muito ilustre senhor general ministro da guerra. Então, a Conferência Geral escrevendo para o ministro da guerra. Todavia, nestes tempos de tensão, nos unimos em defesa da pátria. E sob estas circunstâncias também portaremos armas no sábado. Conquanto permanecemos nos fundamentos das Sagradas Escrituras, procuremos cumprir os preceitos do cristianismo, guardando o dia de repouso, o sábado, que Deus estabeleceu no princípio, tentando pôr de lado todo o trabalho nesse dia. Todavia, nestes tempos de tensão, nos unimos em defesa da pátria e sob estas circunstâncias também portaremos armas no sábado. E a irmã diz, olha, unir-nos-emos com os transgressores da lei? Não, de maneira nenhuma. Aí ela mostra que o povo de Deus é um povo separado e peculiar para guardar a lei de Deus. É a graça de Jesus que coloca a inimizade entre nós e a serpente, entre nós e o mundo. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, Jesus vai levar uma igreja que é amiga dele, o povo dele, o povo amigo, em torno da verdade. Aqui vem dizendo, olha, ministros que pregam a verdade, com todos eles em fervor, podem apostatar e unir-se às fileiras dos inimigos. Tornará isso, porém, a verdade divina em mentira? Todavia, diz o apóstolo, o fundamento de Deus fica firme. A fé e os sentimentos dos homens podem mudar, mas a verdade de Deus nunca. A terceira mensagem angélica está soando, é infalível. Então nós temos que estar contentes, porque já estava na profecia, tá? O que White escreveu. Por que nós fomos, nos reorganizamos em 1925 e não em 1918? Nós marcamos com os adventistas do sétimo dia, com os líderes, uma reunião. Desde a separação entre os reformistas e a Igreja Adventista do sétimo dia, em 1914, foram feitas várias tentativas de reconciliação. A primeira, que já foi mencionada, ocorreu em 1920, quando o pastor Daniel se encontrou com os representantes do movimento da Reforma. Em 1922, os reformistas solicitaram uma audiência da Associação Geral em São Francisco. Esta não foi concedida pelo pastor Daniel, devido à sua experiência infrutífera em 1920. Nós lutamos para a unificação, mas o presidente da Geral disse, não, eu não vou dar 10 anos, esse movimento vai acabar. Mas essa profecia foi falsa, porque a reforma
passou a crescer para a honra e para a glória de Deus. E nós nos reorganizamos em 1925, porque pensamos que a igreja poderia excluir aqueles membros que foram à guerra, poderiam voltar para Deus, poderiam se humilhar, confessar, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas a igreja não fez isso. E como a irmã White pedia um reavivamento e reforma, Deus pedia um movimento separado e peculiar, dando continuidade às verdades para os últimos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, que possamos permanecer firmes, lutando com todas as forças para recebermos a chuva serôdia. No Mensagem Escolhida, volume 3, página 385, a irmã White disse que Deus terá um povo, um ministério puro para receber a chuva serôdia. Enquanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia espera a chuva serôdia para um reavivamento e reforma entre eles, coisa que nisso não vai acontecer, porque está em erro, em pecado, e acompanhando o curso das profecias, a chuva temporã é que faz o reavivamento e reforma e prepara para receber a chuva serôdia. A única coisa que a chuva serôdia vai nos preparar é para ver Jesus voltar, nos preparar para suportar as 7 últimas pragas, nos preparar para atravessarmos o decreto dominical. Que Deus nos abençoe e nos prepare para os aguaceiros da graça de Deus, da chuva serôdia. Que Deus nos abençoe. Amém?